20 de abril, você está no canal Vida Cristã Diária. Conforme prometido, vamos hoje ler o artigo de número 18 da Confissão Belga, que tem por título A Encarnação do Filho de Deus. Diz assim: confessamos, portanto, que Deus cumpriu a promessa que fizera aos patriarcas pela boca de seus santos profetas. E a referência bíblica nós temos em Gênesis, capítulo 26, versículo 4, que nos diz: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Também, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 a 16, nos diz que quando teus dias se cumprirem, descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Também o Salmo 132, verso 11, nos diz: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Outro texto encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 55, que diz: a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Continuando, nos diz o texto que quando no tempo determinado por ele, porque Deus determinou um tempo, não é? E esse texto nós podemos encontrar em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então ele enviou seu próprio Filho unigênito e eterno ao mundo, que assumiu a forma de servo e nasceu à semelhança de homem. Filipenses capítulo 2, versículo 7 nos diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Continuando, ele verdadeiramente assumiu a natureza humana, verdadeira com todas as suas fraquezas. E nós temos aqui, por exemplo, um texto bíblico em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E também, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Temos também Hebreus capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E ele nasceu sem pecado, continuando, sem pecado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, nos diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E também Hebreus capítulo 7, 26 diz: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Também 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 nos diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Continuando o texto, nos diz que ele foi concebido no ventre da bendita Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo e não pela ação do homem. Mateus, capítulo 1, versículo 18 diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse
antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, nós temos este texto em Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Continuando, para que fosse verdadeiramente homem, ele não apenas assumiu a natureza humana quanto ao corpo, mas também uma alma humana verdadeira. Pois, assim como o corpo e a alma estavam perdidos, foi necessário que assumisse os dois, para que ambos fossem salvos. Por isso, confessamos, contrários à heresia dos anabatistas que negam que Cristo assumiu a natureza carnal de sua mãe. Confessamos que Cristo partilhou da carne e do sangue dos filhos, conforme Hebreus 2,14. Ele é da descendência de Davi, conforme Atos 2,30. Ele é nascido da descendência de Davi, segundo a carne, conforme Romanos, capítulo 1, versículo 3. Ele é fruto do ventre da Virgem Maria, conforme Lucas 1,42. Ele é nascido de mulher, conforme Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Ele é um renovo de Davi, conforme o profeta Jeremias 33,15. Ele é rebento do tronco de Jessé, conforme Isaías 11:1. E é procedente da tribo de Judá, conforme nos diz Hebreus 7,14. Ele é descendente dos judeus segundo a carne, conforme nos diz Romanos 9,5. Ele é da semente de Abraão. Gálatas 3,16 nos diz isso. Diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Continuando, nos diz que, pois o filho estava ligado à descendência de Abraão, por isso, ele tinha que ser igual aos seus irmãos em todos os aspectos, contudo, sem pecado, conforme nos diz Hebreus 2,16, 17 e Hebreus capítulo 4,15. Assim, ele é verdadeiramente o nosso Emanuel, isto é, Deus conosco, conforme diz Mateus capítulo 1, versículo 23. Que o Senhor abençoe o seu dia e até amanhã, aqui no canal Vida Cristã Diária, onde leremos o artigo 19 sobre as duas naturezas na única pessoa de Cristo.